Paz do Senhor Jesus, queridos noivos, que Deus abençoe vocês neste dia. Estou aqui para apresentar esse estudo para vocês, visto que a data de casamento de vocês se aproxima, e quero fazer uma oração para que a gente possa dar início a esse estudo que se faz necessário para que possamos tirar todas as dúvidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos neste momento pela vida desses noivos que estão próximos ao casamento. Pedimos que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere e que o Senhor nos conduza em sabedoria nesse estudo, esclarecendo todas as dúvidas, nos instruindo, nos dando a tua graça e a tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, neste momento tão especial, e que o teu Espírito Santo possa nos instruir, nos ensinar e nos capacitar neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, primeiro quero dizer que estou muito feliz, pela vida de vocês. Quero dar os parabéns, aos noivos, visto que essa data se aproxima, e nós estamos alegres, que a alegria dos nossos irmãos são a nossa alegria. Que Deus possa abençoar mais e mais vocês. A aula 1, ela traz a definição do que é casamento. Então vamos lá para o que é casamento. A Bíblia diz que o casamento é uma instituição sagrada criada pelo próprio Deus. O texto base para o casamento se encontra em Gênesis, capítulo 2, e o versículo 18, que diz: "Não é bom que o homem viva só. Por isso, Deus fez para ele uma mulher, para o auxiliar." O que é casamento? Ou o que o casamento deve ser? Primeiro, o casamento deve ser a união de um homem com uma mulher que se tornam uma só carne. Segundo, o casamento deve ser a união de duas pessoas com os mesmos propósitos, princípios e valores. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas quando há a intenção de casar, tem que todos terem os mesmos propósitos, os mesmos princípios e os mesmos valores. Terceiro, o casamento deve ser o compromisso de um para com o outro, para com Deus e testemunhas. Então, vocês estão se casando agora, e agora vocês têm que ter um compromisso, um para com o outro, Compromisso com Deus e compromisso também com as testemunhas, ou seja, ter o compromisso de fazer o certo, agradando a Deus, e diante dos homens também sendo correto, andando em retidão. Quarto, o casamento deve ser para a multiplicação da humanidade, Então, um dos propósitos do casamento é a multiplicação da humanidade, pois assim Deus quis. Quinto, o casamento deve ser o cumprimento do dever de ambos dentro dele. Ou seja, dentro do casamento existem alguns princípios, alguns valores, alguns deveres e também alguns direitos, mas vamos falar dos deveres, Então, o casal ele deve cumprir o dever de ambos dentro dele, certo? Dentro do casamento. E sexto, o casamento deve ser para glorificar a Deus. A intenção do casamento deve ser para a glória de Deus e não a glória do homem. Aula 2. Qual o propósito do casamento? Gênesis 2, 24. Pode se perguntar, mas nós vamos nos casar, qual é o propósito do nosso casamento? Então a gente vai ver isso aqui. E aqui tem essa imagem, essa ilustração para facilitar. Que diz assim: "Portanto, o homem", fala de maturidade, "deixará", fala de mudança, "seu pai e sua mãe", que é o modelo de uma família completa, "e se unirá", ou seja, fala de nova família, "a sua mulher", que fala de complemento,
e se tornarão. Ou seja, aí fala de um processo de aprendizagem, amizade e confiança. Uma só carne. Aí fala de intimidade profunda entre duas pessoas. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Quando a gente fala de maturidade, o que seria maturidade? O apóstolo Paulo fala que quando menino, ele falava das coisas de menino, mas agora homem, ele fala das coisas de homem. Então, a gente tem que entender que no momento do casamento, agora, o homem não é mais aquele rapaz, ele agora é um homem, ele assume responsabilidade de homem, de chefe de família, ele assume o compromisso com a sua família, com a sua esposa, né? Então agora ele tem a maturidade para resolver os problemas, ele não vai mais, quando tem um momento crítico com a esposa, correr para o pai ou para a mãe, porque agora ele tem que ter maturidade para resolver aquele problema. Não significa dizer que não pode consultar conselho dos mais velhos, do pai, da mãe, pode. Mas em primeiro lugar, a maturidade vai nos dar essa ideia de resolver entre o casal, tá certo? Mudança. O que é mudança? Ele vai deixar, né? Então ele vai mudar. Tem que entender que agora ele tem uma família. Alguns casais, né, se casam e o marido ou a mulher só vive na casa da mãe, só vive na casa do pai, e isso causa problema no relacionamento, né? Modelo de uma família completa, porque fala que ele deixará o seu pai e a sua mãe. Então, veja que o homem saiu de uma família completa, onde teve o pai, onde teve a mãe. Por que isso? Porque o pai e a mãe são parâmetros, são o equilíbrio para a família completa. Às vezes o pai com aquele jeito mais durão, a mãe com aquele jeito mais dócil, e vice-versa, que às vezes acontece, mas aí a gente tem um modelo de uma família completa, onde Deus estabeleceu o homem e a mulher. E isso aí vai fazer toda a diferença na união, na formação do caráter do cidadão, para prepará-los para casamentos futuros e etc. e tal. Então, quando a Bíblia fala deixará o pai e a sua mãe, está falando de um modelo de uma família completa, né? E se unirá, ou seja, uma nova família. A mulher é uma nova família, né? Agora o homem, ele está compondo uma nova família com a sua esposa e a sua esposa com o homem. E assim está formando uma nova família. E essa nova família vai progredir, vai crescer, vai prosperar, vai estar junto na alegria, na doença, né? Na tristeza, na saúde, na doença, nos momentos bons, nos momentos ruins. Às vezes mais momentos ruins do que bons, às vezes mais momentos bons do que ruins, mas eles têm que estar unidos, né? Essa é a nova família. E aí a Bíblia fala também de complemento, porque unirá a sua mulher. O que é a mulher? A mulher é o complemento do homem. Como nós vimos na aula 1, Deus falou que não é bom que o homem esteja só. É interessante que tudo Deus fez e era bom. Quando Deus fez um homem, a Bíblia fala que Deus falou assim: e viu Deus que tudo que ele fez era bom, e o homem era muito bom. Mas teve algo que Deus faltou fazer, que era uma companheira para o homem. Tanto que Deus viu e disse assim: não é bom que o homem esteja só. O que Deus está dizendo aí? Que de tudo que ele fez, a única coisa que não era bom, se podemos assim dizer, era a solidão. Então por isso que Deus preparou uma varoa, uma auxiliadora, uma mulher para estar ao seu lado. É por isso que eu digo, a mulher tem que auxiliar o homem e o homem auxiliar a mulher, né? A mulher foi tirada da costela, e se ela foi tirada da costela é porque é para ela estar ao lado do homem. Tudo que o homem for fazer, a mulher tem que estar ao lado, tem que apoiar. Obviamente que tudo dentro dos princípios bíblicos, dentro da palavra de Deus, dentro da orientação divina, né? Eu não estou dizendo aqui que a mulher tem que ser cúmplice do erro do marido, né? Que a gente tem exemplos aí lá em Atos dos Apóstolos, de Ananias e Safira, né? Quando eles foram cúmplices em uma mentira. Não, a mulher não pode ser cúmplice do marido no erro, jamais, entendeu?
Senão ela vai perder a bênção, pode perder a salvação por causa da cumplicidade no erro. Deve ser cúmplice em coisas certas, deve-se estar ao lado, deve estar unidos o casal, para que aí um complemente o outro. Então essa é a ideia do casamento. E se tornarão, né? Se tornarão uma nova família, uma só carne, né? Se tornarão um complemento um para o outro, certo? E se tornarão uma só carne. Quando ele fala, está falando de intimidade profunda entre duas pessoas, né? Essa intimidade aí entre duas pessoas que a gente sabe que existe e que é importante no desenvolvimento.